Você já ouviu falar, com certeza, da parábola do semeador. Pois é, essa parábola, como outras tantas lições deixadas por Jesus, deve ser entendida e compreendida com muito carinho e com um coração. Um coração muito mais do que só com a razão. E ela diz muita coisa, inclusive sobre os tempos atuais. E é sobre a parábola do semeador que nós vamos falar aqui no canal Espiritualize, no nosso Evangelho no Lar. Seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao nosso Evangelho, minha irmã, meu irmão. Muito bem, antes de a gente continuar o nosso diálogo aqui, nossa conversação sobre as lições deixadas pelo Mestre Jesus e falarmos do Evangelho à luz da doutrina espírita, já vou pedir para você aí deixar o seu like, inscrever-se no nosso canal, acionar o sininho das notificações para que você não perca mais nenhum vídeo novo aqui no nosso canal. E é claro, se você realmente achar relevante esse conteúdo, compartilhe ele nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, enfim. E também, claro, fique à vontade para deixar os seus comentários, que é muito importante para a gente aqui também. Vamos falar hoje sobre a parábola do semeador. Essa parábola do semeador, né, ela está em Mateus, capítulo 18, versículo 1 a 9. Jesus usou de parábolas para passar a sua mensagem. Parábolas são histórias, né, que têm um fundo de sentido moral e que são historinhas assim, com sentido moral que talvez não sejam verdadeiras em si, não é uma história de um fato que aconteceu, mas é um exemplo de alguma coisa, né, de uma mensagem. Então Cristo contava essas pequenas historinhas, né, e como ainda estávamos e ainda estamos na nossa infância espiritual, as histórias fazem parte da infância. Então Jesus contava pedagogicamente essas histórias e elas estão registradas, né, nos evangelhos. E na obra Evangelho segundo o Espiritismo, esta parábola ela está presente no item 5 do capítulo 17º, sob o título Sede Perfeitos. E a parábola do semeador, né, basicamente é o semeador que vai passando por um caminho e vai largando as suas sementes, né? E este caminho ele tem vários tipos de solos. Solos mais pedregosos, mais arenosos, solos mais rochosos, enfim. E há ambientes em que a semente germina e há outros ambientes que a semente não germina. Mas o que significa isso? O que ele quer dizer com isso? Kardec já nos faz uma observação interessante, lá no item 6 do capítulo 17º do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz assim: a parábola do semeador exprime perfeitamente as matizes existentes na maneira de serem utilizados os ensinos do Evangelho. Quantas pessoas há, com efeito, para os quais não passa ele de letra morta o que e como o sentimento, né, caído sobre pedregulhos, nenhum fruto dá? Então, meus caros, a semente que o Cristo fala também é uma semente no sentido literal da palavra. Mas a semente é um elemento de despertar espiritual nosso. A semente dá um fruto, toda semente dá frutos, ou germina uma planta, né, que por sua vez gera frutos.
Então, os solos dessa parábola são os corações humanos. Há corações que são tem muito pedregulho, que não vai nascer nada ali. É um deserto, porque é seco pelo egoísmo e pela vaidade. Há corações que têm predisposição de crescer plantas maravilhosas, mas ainda há a erva daninha da vaidade que às vezes acaba atrapalhando, né, no cultivo de novas plantas. E a gente precisa entender que essa parábola é um convite, um chamamento para o nosso despertar espiritual. E aqui, minha irmã, meu irmão, independente se você for espírita ou não, e a mensagem do Cristo é para todos nós cristãos e para toda a humanidade, inclusive. Portanto, não importa, né, porque a lição do Evangelho ela é universal. É um chamamento para que o homem olhe para dentro de si e construa as condições para a sua espiritualidade. Os tempos atuais exigem de nós uma transformação dos nossos sentimentos. Se quisermos realmente transformar o mundo, primeiro nós temos que transformar o nosso coração. Nós temos que fazer dele um ambiente fecundo para uma transformação planetária de fato. Quando muitas vezes a gente escuta se falar da regeneração planetária, essa regeneração planetária ela não vai acontecer se nós não limparmos os nossos corações, se nós não exercitarmos a caridade, se nós não fizermos a nossa parte, espiritualmente falando. Nós também temos a nossa responsabilidade diante de tudo que acontece neste mundo. E nós temos que fazer a nossa parte. Por menor que seja, mas nós temos que fazer a nossa parte. E a nossa parte nesse processo é fazer o nosso coração se tornar um coração adubado pelo amor que o Cristo nos ensinou. O amor que vem de Deus Pai, que nos entregou este irmão mais velho, que pacientemente nos espera e que nos propicia, através de seu exemplo, um modelo a seguir. Mas como bem diz Kardec, para muitos o Evangelho hoje é letra morta. Para muitos o Evangelho não é piegas. Quantos espíritas nós ouvimos, né? Se dizem espíritas, que consideram o Evangelho talvez não tão importante, quando na verdade a base da doutrina espírita, a base, embaixo do Pentateuco, né, das obras básicas da codificação, nós temos que colocar embaixo o nosso Evangelho. O Evangelho é a exemplificação das lições que o Cristo nos ensinou. Ele nos ensinou exemplificando. Ele contou parábolas. Ele trouxe lições que ele sabia que nós não iríamos entender completamente naquele momento. Mas ele nos deu o exemplo. Ele foi didático no seu exemplo. Ele não se preocupou em registrar, porque ele sabia que o seu exemplo iria ser registrado na história da humanidade pela força de Deus, pela força do progresso espiritual que esse planeta tem que passar. Como outros tantos planetas também têm que passar pelo mesmo processo de progresso espiritual, porque o progresso está na lei. E é efetivamente, nós precisamos fazer dos nossos corações ambiente que seja o templo real nosso,
Nós não precisamos fazer templos suntuosos para adorar a Deus. O maior templo que cada um de nós pode ter e que devemos ter é do nosso coração. Tanto que o Cristo disse, quando você quiser conversar com Deus, recolha-te no teu quarto. Ele quis dizer, recolha-te para dentro de ti e fale tu com Deus numa conexão que somente nós podemos fazer. É nossa missão nos conectar, nos espiritualizar. E o Cristo nos faz esse convite incessantemente. Que a gente possa entender que esta lição do semeador é um convite para a nossa espiritualidade. Será que os nossos corações estão receptivos de fato ao Cristo? Ou falamos em nome de Jesus e esquecemos de uma outra recomendação que o Cristo nos disse, que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Somente aqueles que têm um puro coração, os pobres de espírito, não no sentido dos pobres de espírito que nós às vezes usamos como até forma de menosprezar e ofender, mas a pobreza no sentido da simplicidade e da humildade e da bondade, e do amor e da caridade. A caridade que é o amor em ação. Pensemos nisso, meus irmãos.